tem bastante coisa, eu tô com medo de não dar tempo. Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início, então, a mais uma aula de bioestatística. Na verdade, não é bioestatística, né? É estatística, tá? Vamos dar continuidade ao assunto de ontem, tá? Então, ontem a gente estava trabalhando com a parte de intervalo de confiança, levando em consideração o parâmetro proporção, tá? Que a proporção, ela trabalha com a estimativa de probabilidade, né? Então, a gente vai continuar. Então, ontem eu passei para vocês a fórmula, que é essa fórmula que está aqui, né? Que é a proporção, mais ou menos 1,96. Aí eu expliquei da onde que veio esse 1,96, né? Raiz quadrada de P barra ou P chapéu vezes Q barra ou Q chapéu. O Q, lembrando que ele é o complemento do P, né? Lembrando que P é uma proporção, e na proporção da probabilidade, ele vai de 0 a 1 ou de 0 a 100. Então, o Q, ele vai ser o complemento do P. Então, se é 30% do P, né, de proporção, ou 0,3, o Q, ele vai ser 70% ou 0,7, tá bom? E o N é a nossa amostra. Então, agora eu vou colocar aqui o exemplo, né, de como a gente aplica essa fórmula. Vocês chegaram a fazer esse exemplo? Alguém tentou, pelo menos? A Lu disse que não. Ninguém tentou, pelo menos? Então, vamos lá. Não vamos perder tempo. Então, beleza. Então, vamos ler aqui o exercício e vamos tirando os dados para a gente poder, então, inserir na fórmula, né? Então, um dentista, ele examinou 100 crianças, tá? 100 crianças. Então, esse 100 crianças é o nosso N, tá? Então, 100 crianças. Que ingressava no ensino fundamental e verificou que 33 delas não tinha cárie, tá? Então, não tinha cárie. Sem cárie. A proporção de crianças sem cárie na amostra é de 33 sobre 100. Então, aqui ele já deu para nós que a proporção, que é o P chapéu ou P barra, é igual, então, a 33 dividido por 100. Que isso aqui, então, vai ser igual a 0,33, tá? Ou 33%. Mas vamos fazer os cálculos tudo com decimal, e daí, se no final vocês quiserem colocar como porcentagem, não tem problema, mas para desenvolver o cálculo, é melhor a gente utilizar, então, o decimal, tá? Aí, beleza. Essa proporção é uma estimativa de probabilidade de uma criança da mesma população onde veio a amostra, né? De não ter cáries. Será uma boa estimativa? Então, a gente vai, então, a partir disso, verificar, né, se é uma boa estimativa, se está dentro aí do intervalo de confiança, tá bom? Beleza, mas ó, a gente precisa do Q aqui na nossa fórmula, e para a gente verificar, então, o Q, né, que é o Q barra ou o Q chapéu, ah, tá, eu coloquei 30, né? Tá, peraí, deixa eu corrigir aqui. Aqui, eu coloquei embaixo certo, né? E em cima eu coloquei errado. É 33. Obrigada, Andréia. Aí, então, aqui, olha, a proporção que eu falei para vocês, né? É o complemento, então, de P, tá? Então, o que a gente vai fazer? 1 menos o P, a gente vai ter, então, o Q, né? Então, o Q, ele vai ser igual aqui a 1 menos 0,33, que vai ser igual, então, aqui a 0,67, tá? Agora que a gente tem todos os dados, beleza, agora é só nós incluirmos, então, esses dados aqui na nossa fórmula. A fórmula já está aqui em cima, né? Então, a gente vai fazer assim, ó.
intervalo de confiança vai ser igual, tá? O nosso P barra ou P chapéu, que é 0,33, ele não muda. 1,96 por enquanto, tá? Aí, então, agora a gente vai colocar aqui os números que estão na raiz quadrada, tá bom? Então, o P é 0,33 vezes 0,67 dividido, tá? Pelo nosso número de crianças, que é a nossa amostra, que é igual a 100, tá bom? Façam essa continha aqui da raiz quadrada e me falem qual que vai ser o valor final. Enquanto isso, eu vou repetindo aqui o restante da fórmula. Então, façam esse valor aqui, façam 0,33 vezes o 0,67, dividam por 10 e já tira a raiz quadrada. Qual o valor que vocês obtiveram aí? Professora, Hum. você pode me dizer de novo de onde que vem o 1,96 ali, que eu esqueci, eu acho que eu não anotei no meu caderno. Nossa, mãe, é uma aula inteira para explicar. Não, eu tenho a explicação aqui, eu só não anotei, tipo, o pontinho, de onde que é ali, sabe? O 1,96, ele vem do nosso, do nosso nível de confiança, que é 95%, tá? Sim, isso eu tenho. Isso, daí esse Z aqui, esse número é o Z crítico, tá? E Ah, era esse, isso que eu coloquei. Era isso que eu isso, Z precisava, eu crítico, coloquei ZR. Z crítico. Esse Z crítico, a gente montou ontem a tabela, a curva de distribuição normal, e a gente verificou que ele provém da probabilidade, né, da ocorrência de 95%. Aí nós procuramos esse número aqui na tabela de distribuição normal padronizada. Então, esse número aqui, para 95%, ele sempre vai ser igual. Ele sempre vai ser 1,96, tá? E quando aparece isso aqui na fórmula, automaticamente você já vai saber que o seu nível de confiança ele é 95. Aí, por exemplo, Tá bom. se você quiser mudar para 98, 99% de confiança, aí você tem que refazer, né, aquele estudinho que a gente fez aqui no gráfico, tá? Aí, se você não lembra, Mari, dá uma olhadinha na aula de ontem, eu expliquei como que a gente chegou até esse valor e como que a gente pode chegar se utilizar outros valores, sem ser o 95%. Então, a explicação eu tenho, era o ZR ali que eu precisava, porque eu coloquei o Z e outra letra, entendeu? Tá. Aí É era isso Z que eu precisava só. crítico. É Z Então tá, crítico, obrigada. tá? Então vamos lá. Onde que eu parei? Ah, tá. Alguém fez o cálculo aqui? Quanto que deu? Prof, posso atrapalhar agora eu? Ah, fala. Ontem eu tava estudando de novo, eu tô pegando desde teste de hipótese, e eu tentei definir o que que era a zona crítica, só que eu não consegui. Você Zona poderia me... crítica é a zona de erro. Zona de erro, mas tipo Uhum. assim, se... Ah, o que que é a zona de erro? É o... Tipo, se o meu Z... Oh, meu Deus, se o meu Z observado cair na zona de erro, isso quer dizer, tipo assim, o quê? Quer dizer que os seus dados, eles não são... Eles não tem como você estimar eles para a população. Você entendeu? Hum, Então, o experimento que você fez, né? Você não pode fazer inferência e dizer assim, olha, o que eles eu não obtive representam a nessa população. amostra não representa a população, tá? Ah, tá. E IC é o quê? É o quê? Confiança? O IC, intervalo de É, confiança. confiança. Tá bom, Intervalo obrigada, de prof. confiança. Quanto que deu aqui a multiplicação e a raiz quadrada, gente? Ninguém fez ainda? Bora, bora. Acorda aí, povo. Cadê as minhas ajudantes de cálculo aqui? 0,47, isso mesmo. Aqui, ó, vai dar
0,047, certo? Então, aqui, ó, intervalo de confiança vai ser igual a 0,33 mais ou menos. Aí, aqui, você já pode multiplicar 1,96 vezes 0,047. Então, já pode multiplicar esse número aqui e mantém o mais ou menos, tá? Mantém o mais ou menos aqui normal. E mantém o 0,33, que é a proporção inicial que ele deu, tá bom? Então, quanto que dá aqui a multiplicação dos dois? 0,092, né? Acho que dá para manter o 92, tá? Acho que o 1 ali não vai influenciar muito. Então, aqui, 0, tá? 092. Então, aqui já dá para a gente trabalhar, tá bom? Então, aqui, olha, vai ficar assim por enquanto, tá? Não vai fazer o mais ou menos ali. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai montar um intervalo de confiança, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vocês estão vendo aqui que tem o mais ou menos, né? Então, o que acontece? Essa proporção, ou essa probabilidade, 0,33 ou 33%, você vai somar ou diminuir desse valor que você obteve aqui, tá? E vai montar o intervalo, ou seja, aquele intervalo, né, aonde então você vai garantir, né, que as análises que você fez com a tua amostra, ela vai representar, então, né, a sua população naquele nível de confiança de 95%. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer... Opa, deixa eu aceitar aqui o colega. Eu vou fazer aqui, intervalo, a proporção menos, tá? O 0,092, então aqui vai ter 1. E aqui o outro intervalo vai ser 0,33 mais o 0,092. 92. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, 0,092. Então, você vai somar isso aqui e vai somar esse daqui, tá? Então, aqui você vai ter, a gente pode dizer de limite, né? Limite inferior e limite superior, tá? Ou seja, o início do seu intervalo, né? E o final do seu intervalo. Então, aqui, a gente pode definir como limite inferior. E aqui o limite superior. Diminui esse valor aqui e diminui esse valor aqui, para a gente poder, então, colocar aqui o nosso intervalo de confiança. Quais são os valores que vão dar aí? Oxe, Rô! Aqui, ó, o 0,92 ele veio aqui, ó, da multiplicação, né? Esse aqui é esse aqui, ó. Viu ali? Limite inferior. Tá, beleza, Rô. Então, aqui, ó, o limite inferior, que é o menorzinho, né? Então, ele vai dar aqui 0,238. Isso, que a Lu já colocou ali. Então, aqui deu o intervalo do limite inferior. E o limite superior do intervalo vai ser, então, ali, a Lu também já colocou, 0,422, tá? Então, o nosso intervalo de confiança, ele vai de 0,238 até o 0,4222, tá? O que isso quer dizer? Você tá vendo aqui, ó, que a proporção que foi calculada, né, das crianças que não tinham cárie é 0,33, tá? Então, esse 0,33, se a gente observar,
Ele vai estar aqui dentro desse intervalo, não vai? Ele vai estar mais ou menos aqui, ó, entre esses dois, tá? Entre esses dois aqui, eu tenho um 0,33, tá bom? Então, quer dizer que, tá? Com um nível de confiança de 95%, tá? Eu digo que, né? A gente pode transformar aqui também em porcentagem, né? Que a proporção de criança, né? Que não apresenta cárie, ela vai representar, então, a nossa população, tá bom? Com esse nível de confiança de 95%, ok? Geralmente, tá? A gente também pode representar isso aqui com intervalo de confiança com porcentagem. Então, você pode colocar 23,8%, né, até 42,2%. Então, você pode utilizar tanto em decimal quanto em porcentagem, tá bom? Então, eu vou escrever aqui para vocês a resposta e daí vocês vão verificando se vocês têm aí alguma dúvida, tá? Então, aqui, ó, podemos, tá? Podemos ter 95% de confiança de que a probabilidade de uma. Gente, eu não sei a casa de vocês, mas a minha casa foi infestada por bichinhos ontem. Tem bichinho aqui por tudo quanto é lugar. Nossa, tem formiguinha, tem mosquitinho. Nossa, tá infestado aqui. Ontem foi a noite dos bichinhos, então, não foi só aqui em casa. Meu Deus, tem bicho para tudo quanto é lugar. De uma criança da população. Vou colocar aqui embaixo para não ficar muito junto. Da população de onde veio a amostra. De onde veio a amostra, né? Não ter cáries. Não ter cáries, esteja. Esteja não, né? Esteja. No intervalo tal. Então, vamos colocar aqui de cáries. Eita, droga. De cáries esteja entre. Aí, então, fica aqui o nosso intervalo, né? Você pode colocar ele, né? Esteja entre 0,238, né? E, aqui no caso é 0,4, né? 0,422. Ou você pode colocar na porcentagem, tanto faz, vai estar igual. Vocês vão encontrar também alguns livros, né? Colocando o intervalo de confiança escrito assim, ó. Intervalo de confiança, 2 pontos ou igual, né? Coloca ali os colchetes e coloca o intervalo. 0,238, ponto e vírgula, 0,422, fecha colchete. Então, o intervalo de confiança está nesse intervalo ali, tá bom? Então, aí é dessa maneira que nós utilizamos, né, o cálculo do intervalo de confiança, quando nós utilizamos, então, a proporção, né, que é a probabilidade. Quando a gente tem, então, a média, daí já é uma outra coisa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Vamos treinar, então, um pouquinho mais aqui essa fórmula, tá? Então, vocês conseguiram anotar tudo que eu coloquei aqui, para a gente poder ir para o próximo exemplo? Tá, então vão anotando aí, daí a gente vai então para o próximo exemplo.
Eu não lembro se eu coloquei outro exemplo. Ah, coloquei. Ah, tá. Beleza? Tá. Antes da gente, né, ir para o próximo exemplo, antes da gente ir para o próximo exemplo, a gente vai falar um pouquinho dessa margem de erro, tá? Porque pode acontecer de, mesmo a gente tendo esse intervalo de confiança, né, que é os 95%, lembra-se que os outros 5% é a nossa margem de erro, né? O nosso alfa, tá? É o nosso erro tipo 1. Então, a gente pode também calcular aqui o nosso intervalo, ou seja, a nossa margem de erro, utilizando, então, né, o mesmo raciocínio, tá? Para a gente poder, então, verificar a margem de erro, basta a gente diminuir, né, o nosso intervalo, fazer ali a diminuição. Por exemplo, aqui, ó, não deu o intervalo de confiança de 0,233 até 0,422, tá? Então, eu fazendo a amplitude desse intervalo de confiança, eu vou ter, então, aí a minha margem de erro. Vocês ouvem muito falar na televisão dessa margem de erro, não ouve? Principalmente agora, na época das eleições, né? Eles falam, com margem de erro de tal, 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 tá? Então, é porque em cima dessa proporção que eles calcularam, que são as porcentagens, por exemplo, de cada candidato, eles também, é possível eles fazerem também essa margem de erro, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora, basta a gente fazer ali essa amplitude, né, do intervalo de confiança, que a gente consegue, então, calcular fazer, né, determinar essa margem de erro. Como que eu faço para diminuir essa margem de erro? Para diminuir a margem de erro, a única solução é aumentar o tamanho da amostra. Então, a gente vai colocar aqui 2 exemplos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar esse resultado aqui e vou passar para cá, tá? A gente já fez esse cálculo aqui, a gente não vai fazer de novo, tá? É o mesmo exercício anterior, a única coisa que a gente vai fazer aqui é calcular essa margem de erro, tá? Então, como que a gente calcula essa margem de erro? Fácil. Então, aqui, ó, margem de erro. É igual, tá? Essa margem de erro aqui a gente vai pegar o limite superior menos o limite inferior. Então, basta eu pegar o limite superior, que é 0,422, menos 0,238, tá? E fazer essa diminuição aqui. Fazendo essa diminuição, eu vou ter, então, né, essa minha margem de erro para para essa questão aqui de uma amostra de 100 crianças, aonde ele obteve, então, uma proporção de 0,33. Essa é a margem de erro dele. Aí a gente vai fazer, né, como se fosse o mesmo experimento, só que a gente vai aumentar a amostra, a gente vai colocar a amostra com 1.000 crianças, tá? E vai colocar a proporção ali, né, o número de crianças sem cáries com 330, eu acho, tá? Daí a gente vai, então, verificar se, aumentando a amostra, se vai diminuir ou não a minha margem de erro, tá? Então, quanto que deu aqui a margem de erro para esse experimento aqui? Quanto que deu ali a margem de erro? 1,184. Então, vamos lá. Aqui deu 0,184. Então, a minha margem de erro, né, para esse experimento aqui, com essa amostra e essa proporção de crianças, né, com cáries, é de 0,187, ou ainda 18,7%. Aí você fica ao seu critério, né? A colocar a decimal ou não, tá? Eita, nós!
esses números não estão me ajudando hoje, né? E eu tô ficando meio doidona com esses números aqui. É 4, obrigada. Eu vou olhando ali e colocando 8 vezes, né? Não, é muito trabalho mesmo. A gente vai chegando no final do semestre e a gente fica com mais trabalho dobrado. Então a gente fica meio zezé mesmo. Beleza, então, ok. Tá? Então, quer dizer, o que isso quer dizer para nós? Que o dentista, né, ele está 95% seguro, né, de que a proporção de criança sem cárie nessa população estudada está naquele intervalo de confiança que eu falei, 23,8% até 42,2%, com uma margem de erro de 18,4%, tá bom? Então, aqui, ó, poderia até acrescentar nessa frase aqui, né? Igualzinho tá aqui, que ele falou, né? Que o intervalo de confiança vai estar nesse intervalo aqui. Aí pode colocar vírgula com, né, uma margem de erro de tantos por cento, ou numa proporção de margem de erro de 0,184. Então, daí fica ao critério de vocês, tá? Mas é assim que a gente calcula a margem de erro. Agora, vamos fazer, então, aumentando a amostra para verificar se ele vai diminuir essa margem de erro. Eu acho essa margem de erro de 18% grande, né? Porque a nossa amostra é pequena, ó, só 100 crianças. Mas a gente pode melhorar isso, né? Pode melhorar essa margem de erro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a amostra, tá? Então, guardem esse 18% aí, tá? Então, aqui agora, deixa eu ver se eu coloquei para vocês. Não, eu não coloquei aqui o de 1.000, né? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se ele tá por aqui. Eu acho que eu devo ter comido toco. Eu pensei que eu tinha colocado, mas eu não coloquei. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos considerar agora o nosso N igual, tá? A 1.000 crianças, tá? Considera agora o nosso N de 1.000 crianças, ok? E considera agora... Ai, gente, tá... Aí, pronto. E considera agora a nossa proporção aqui também 0,33, tá bom? Beleza, aí você vai achar o que normal, como a gente verificou anteriormente, né? O mesmo que 0,67, tá? Agora vocês vão fazer o mesmo cálculo utilizando um N igual a 1.000. Então, utiliza aqui a fórmula, vai pegar a nossa formulazinha, P barra, mais ou menos, né? 1,96, vai fazer aqui 0,33, né, vezes o nosso complemento, que é 0,67, só que agora vai ser dividido por 1.000, tá bom? Então, falem aí para mim quanto que deu isso aqui. Quiserem fazer todo o cálculo e me dar só o final aqui, também pode ser. Façam os cálculos bonitinhos ali e me passem. Quanto que deu? Deu tudo isso, Lon? Uh-uh.
Vocês fizeram, gente? Faço aí que não vai dar isso, não. Vamos fazer, então. Então, ali, olha, vai multiplicar o 0,33 vezes 0,67, né? Que vai dar 0,22. Aí, vocês vão dividir por 1.000, tá? Igual. Ele vai dar 0,000221, né? Só que aí você tem que tirar a raiz quadrada, tá? Tirando a raiz quadrada, ele vai dar um valor de 0,01487, tá bom? Aí você tem que multiplicar isso pelo 1,96. Nossa, Ellen, não dá esse valor. Não, eu vou fazer aqui com vocês, então, tá bom? Que tá tendo a dificuldade, então a gente vai fazer de novo, ó. Vamos aqui, vai repetir novamente, 1,96. Vou fazer passo a passo, tá? Multiplicando esse por esse, tá? Bem simples, 0,33 vezes 0,67. Tá bom? Aqui vai dar 0,2211 dividido por 1.000. Vai dar um número bem pequenininho, tá? Mas vamos repetir lá. P igual mais ou menos 1,96. Vamos dividir aí, vamos tirar então dividir esse número por 1.000, dividido por 1.000. Ele vai dar um número aqui, ó. Vou colocar 0, deixa eu ver quantos zeros tem aqui. 0,0, são 3 zeros, 2211, tá? Aí você vai tirar a raiz quadrada disso. Então, P mais ou menos 1,96 vezes, né? Porque tem um vezesinho aqui que eu esqueci de colocar, mas tem um vezes, tá? Então, vamos tirar a raiz quadrada. Tirando a raiz quadrada aqui, deu 0,014. Pode pôr 1,4. Não precisa, vamos colocar 1,4, porque depois vai ter que... 1,49, já fazendo aqui o arredondamento, tá? 1,049. Aí, agora, a parte final, você vai ter que multiplicar isso aqui. Então, vezes, tá? 1,96, igual. Então, aqui deu 0, tá? 0,29. É esse número que a gente vai utilizar. Tá bom? Vamos utilizar até o 29. Já tá ótimo, né? A gente utilizando ali 3 dígitos depois da vírgula, tá bom? Agora, a gente tem que fazer aqui aquele nosso intervalo de confiança. Então, não tá pronto ainda, né? Agora, a gente vai fazer aqui o intervalo de confiança. Vamos pegar aqui, ó. E vamos colocar o intervalo de confiança no limite superior. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a proporção. A proporção aqui é 0,33, tá? Eu não substituí, mas aqui é tudo 0,33, tá bom? Então, vai pegar 0,33 menos o valor que eu encontrei aqui, 0,029. Vai ser igual ao nosso limite superior. Aí, pega o 0,33 mais, né, 0,029. Vai dar, então, o nosso limite superior, tá? Então, o menor limite aqui, né, o menor valor, diminui aqui. E o maior valor, soma aqui, tá bom? Então, aqui, olha, somando, vai dar 0, isso mesmo, 0,301. E aqui, somando, ele vai dar 0,359. Exatamente, tá bom? Para a gente encontrar aqui a margem de erro, vamos colocar agora aqui, ó, margem de erro. Aqui é o meu intervalo, tá? Aí você pode escrever aquela resposta lá igual ao anterior, só muda aqui, né, os valores do intervalo. Mas aqui o que me interessa é a margem de erro, tá bom? Então, aqui você vai pegar o 0,395 menos o 0,301. Então, aqui você vai ter
a sua margem de erro, tá? Não é 359, prof? Tá bom, hein? Eu tô ficando doida. Ainda bem que eu tenho vocês para me corrigir, hein? Se depender de mim, minha filha. 5,9, tá certo. Obrigada, Andréia. Quanto que deu aí o valor? Ó, 0,359 menos 0,301. Exatamente. Vai dar, então, ali, ó, nossa margem de erro 0,058. Ou, né, 5,8%. Enlouquece, verdade, Fran? Então, aqui, olha, a nossa margem de erro vai ser 5,8%. Por que que diminuiu? Diminuiu porque eu aumentei a minha amostra, tá? Então, aqui, ó, para diminuir, vou colocar aqui, ó, para diminuir, tá? O erro, ou a margem de erro, né? É preciso tá? Aumentar a amostra. Que foi o que a gente fez aqui, né? De 100, a gente foi lá e aumentou para 1.000, ok? Então, aumentando a nossa amostra, a gente consegue, então, diminuir o nosso erro, tá? Beleza? Agora eu vou passar para os seus dados ficarem mais representativos, Brenda. Sim, e eles ficam mais confiáveis, né? Ele fica mais representativo da população. Porque, ó, até falei ontem e vou enfatizar para vocês aqui. Tudo que eu estou passando para vocês aqui, referente a intervalo de confiança, é para um N maior que 30, tá bom? Então, se eu tenho um N menor que isso, aí a coisa complica um pouquinho mais, né? Então, por isso que vocês têm que pensar bem quando vocês forem, né, fazer o TCC de vocês, fazerem o trabalho final de vocês, para não pegar um N muito pequeno, porque esse N, né, ele não vai representar, né, estatisticamente a nossa população, tá bom? Então, daí ele não vai ter valor científico. Você faz tanta coisa, daí depois no final não tem um valor científico, né? Ou você muda o seu tipo de trabalho. Daí você vai trabalhar, por exemplo, com um estudo de caso e não, né, com um tipo de pesquisa que é com experimento ou com qualitativo ou quantitativo. Na verdade, o quantitativo, né? Daí você faz estudo de caso, que daí você tem menor quantidade de indivíduos no teu estudo, tá? Beleza? Então, para diminuir essa margem de erro, aumenta a amostra. Beleza? Até aqui tudo bem? Então tá, eu vou deixar vocês fazendo esse daqui. Vamos pegar, então, esse exemplo aqui e vocês vão fazer, então, e vamos ver aí se vocês conseguem fazer, tá? Então, aqui, ó, pretende-se estimar a proporção de cura através do uso de um certo medicamento em doentes contaminados com cercárias. Aqui, cercárias tem um acentinho aqui. Cercárias. Cercária, gente, é aquela... É um protozoário que tem na água e que ele fica dentro do caramujo. Não sei se vocês lembram disso. Lá da parasitologia, lá do ensino médio, né? Que causa aquela doença à barriga d'água, que é a esquistossomose, né? Não sei se vocês vão lembrar. Né? Então, daí, que é uma das formas do verme da esquistossomose. Um experimento constitui em aplicar o medicamento em 200 pacientes escolhidos ao acaso e observar que
foi observado, na verdade, né, que 160 deles foram curados, tá bom? O que podemos dizer da proporção da população em geral para o nível de confiança de 95%, tá? Então, aqui você já tem muitos dados para serem trabalhados. Então, você tem ali já o seu N, que é 200, tá? Você tem a sua proporção, que vai ser, então, 160 pacientes do que eles tinham, né? 160 foi curados em relação a 200. Então, você vai ter aqui a proporção. Então, calcule aqui a proporção, tá? A partir da proporção aqui, né, dos pacientes que foram curados, você vai ter, então, o quê? Foi os pacientes que não foram curados, foi o que sobrou, né? Então, que vai ser aqui 1 menos o P. Daí vocês vão achar aqui. Achando esses valores, é só substituir na fórmula. Vamos ver aí o que vai dar. Enquanto isso, eu vou lá pegar uma aguinha. Beleza? Prontinho, voltei. Quanto que deu, então, a proporção de pacientes que foram curados? 160 por 200, deu quanto? Exatamente, Carol. Então, aqui, ó, deu 0,8, tá? Se aqui é 0,8, né, os que não foram curados, que é o complemento dele, vai ser 0,2. Nem precisa fazer cálculo ali, né? É só diminuir de 1, que daí já tem o valor. Beleza, agora é só substituir. Então, aqui deu 0,8, mais ou menos 1,96, mantém, né? 1,96. Isso, Mari. Uhum. Eu coloquei 5,5 no final. Mas vai dar igual, não tem importância. É que eu arredondei, tá? Então, aqui, olha, agora vamos substituir aqui da raiz. Então, vai ser 0,8 vezes 0,2 dividido por 200, né? Aqui o nosso intervalo, ele vai ficar 0,8 mais ou menos. Vou manter aqui 1,96 vezes tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui para mim, quando eu fiz, deu 0,028. Confere com o de vocês ali. Até aqui, conferiu? A Rosângela disse que sim. E o restante?
A da Lu também, Lu deu ok. O restante tudo ok. Então, vamos lá. Igual. Vou repetir aqui, né? Porque é a nossa proporção. Multiplicar esses dois aqui, tá? Quanto que deu esse valor aqui? Eu multipliquei e o meu deu 0,055. Mas acho que foi porque eu arredondei, tá bom? Mas não vai fugir muito disso aqui, não, tá? Aí, ok. Cheguei até aqui, ótimo, beleza. Então, eu já tenho como fazer o meu intervalo de confiança, tá? Então, eu vou aqui, eu vou fazer o meu intervalo de confiança inferior. Então, eu vou pegar o 0,8. Deixa eu apagar aqui. 0,8 menos 0,055, vou ter o meu limite inferior. 0,8 mais 0,055, vou ter, então, o meu limite superior, tá? Do intervalo. Então, aqui para mim deu 0,855, tá? E aqui para mim, quanto que deu aí o de vocês, o inferior? 0,745. Então, esse foi o intervalo. A gente pode escrever esse intervalo aqui assim, ó. Vou colocar aqui, intervalo de confiança, 2 pontos ou igual, né? Faz ali o colchetezinho, 0,745, ponto e vírgula, 0,855, nananã, né? O que que isso está dizendo para mim? Né? Isso está dizendo que no nível de 95% de confiança, né, a proporção de pacientes que tiveram a cura, né, estão, então, no intervalo de 0,745 a 0,855, tá bom? Agora, a gente poderia aqui já calcular para ir treinando a margem de erro, né? A Rosângela já fez ali a margem de erro. A margem de erro aqui, ele dá 0,11 ou 11%, né? Então, diminui aqui, ó, fazer aqui com uma outra cor. A Rosângela adivinhou já ali o meu pensamento, né, Rô? Então, aqui, ó, a margem de erro, tá? Vai ser igual, então, a 0,855 menos 0,745. Que vai dar, então, aí 0,11 ou 11%. Beleza? Aí, se vocês quiserem escrever aí, né, bonitinho, a resposta tal, daí vocês podem dizer, né, que em 95% de... Brenda, para que o seu experimento, né, ou a tua pesquisa, ela represente a população, tem que estar. Se estiver fora, ela vai cair naquela, lembra da margem de erro lá? Vai cair naquele erro alfa, né? Então, a gente poderia dar ali como resposta, né? Que em 95% de nível de confiança, espera-se, então, né, que o intervalo de confiança seja tal, né, que contém, então, a proporção de cura dos pacientes, né? Com uma margem de erro de 11%. Então, mais ou menos ali fica a resposta. Deu para pegar aí, mais ou menos? Copiaram ali? Que daí eu vou passar o próximo. Para vocês irem treinando, tá? Copiaram? Todos copiaram? Posso passar? Devagar e sempre. Esse é meu lema. Então, aqui, olha,
Então, é a mesma coisa, tá? O mesmo raciocínio. Vai utilizar os mesmos passos, ok? Então, ó, dos 90 pacientes que se submeteram a uma nova técnica cirúrgica, morreram 9. Calcule o intervalo de confiança, a probabilidade da morte na cirurgia, tá bom? Então, ó, o meu N aqui é 90, né? Então, N igual a 90. O meu P, que é a proporção, ou P chapéu, ele vai ser 9, porque ele quer saber, né? O intervalo de confiança, a probabilidade de morte do paciente, tá? Então, quem que morreu? 9 pacientes, tá? De 90, ou seja, você vai ter aqui uma proporção. Então, acha aqui a proporção. E o Q chapéu, que é o complemento, né? Que vai ser 1 menos o P chapéu. Então, achem aqui as proporções e é só substituir na fórmula para a gente poder, então, encontrar um intervalo aí, né, de confiança para a probabilidade, então, dos pacientes morrerem na cirurgia. Então, façam aí, os mesmos passos. Aqui é para treinar mesmo, é para ir treinando. Quanto que deu ali a proporção? 9 por 90. Zero, exatamente. Então, aqui, ó, nosso P aqui. Não sei o que ele... Tá doidão esse negócio. 0, meu Deus, mas não é para sair, criatura. Aí saiu de vocês também. Ô, coisa do além. Zero, Se aqui é 0,1 e é o complemento, né, do nosso Q, então aqui é 0,9, né? Então agora é só substituir na forma. Então vamos lá. Intervalo de confiança, né, vai ser igual ao meu 0,1, que é a proporção de morte, mais ou menos 1,96 raiz quadrada, 0,1 vezes 0,9 dividido por 90. Aqui eu vou colocar vezes para não ficar pontinho. Alguém já fez? Quanto que deu esse valor aqui ou vocês fizeram direto?
Espera aí que tem o diferente do meu, Rô, só um pouquinho. O meu deu igual da Carol. Deixa eu só refazer aqui. Para ter certeza, né? Acho que a Carol já tirou a raiz quadrada, né, Carol? Por isso. Ah, tá. Uhum. Então tá certo. Dá 0,001, aí você tira a raiz quadrada, vai dar 0,31. Isso, então tá bom. Aqui dá 0,031. Beleza? Então, agora multiplicando ali, 0,1, mais ou menos, multiplica esses dois aqui. Para mim, aqui deu 0,062. Eu também vou por partes, que nem o Jack Stripador. Vamos por partes. Chegaram nisso aqui, então? Ai, que saco esses mosquitinhos. Deixa eu multiplicar aqui para ver quanto que dá para multiplicar e arredondar. 0,6 vezes 0,031. Ah, tá. É porque aqui no meu aqui, eu usei o 6 aqui. É. Mas vai ficar nessa margem, não tá errado, tá? É só devido, então, aos arredondamentos, tá bom? É só devido, então, aos arredondamentos. Porque aqui, ó, no meu, eu usei o 6. Quando você usa esse 6 aqui, né? Você pode arredondar para 0,32 aqui, que nem a Rô colocou, tá? Então, daí isso dá uma alteraçãozinha, tá bom? Mas não é errado, é só os arredondamentos. Aí, então, agora aqui é só fazer agora o arredondamento. Arredondamento não, o intervalo de confiança. Faz lá um intervalo superior. 61 ou 6 ou 62, tanto faz. E faz os intervalos, tá? Aqui no meu, então, o inferior deu 0,038 e aqui o superior deu 0,162, tá? Daí aqui você pode colocar, você pode representar o intervalo de várias formas. Tem uma outra forma de representar, ó, que você pode fazer assim, ó, que o intervalo ele está entre aqui o P, tá? No 0,162. Você pode colocar assim também, que é aquele intervalo representado por sinais, né, de menor ou igual, tá? Ou ainda, né, você pode colocar aqui, ou que o intervalo de confiança, ele vai de 0,38, ponto e vírgula, 0,162. Beleza? E agora a margem de erro? A margem de erro é só diminuir um do outro, né? Quanto que deu aí a margem de erro de vocês?
Tá aí, então, a nossa margem de erro. Tá bom? Ou 12,4%. Tá. Esses exemplos que eu passei para vocês são todos exemplos utilizando a proporção, que é quando a gente utiliza a probabilidade, né? Que é quando você diminui, né? Ou diminui não, quando você divide, né? Quando você tem, então, o seu evento diminuído pela amostra, dividido pela amostra. Então, você tem o evento dividido pela amostra. Então, essa é a proporção, tá? E mais que quando a gente trabalha com média, né? Porque a gente, vários exercícios aqui, e várias situações, eu posso apresentar os meus resultados na forma de média, da média aritmética, tá? Nós também podemos fazer um intervalo de confiança utilizando a média, sem nenhum problema, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aquela média, né? Ela vai ser a estimativa, né, da média da nossa população. Então, vamos supor lá, eu quero a média de idade, né, daquela população. Então, eu pego a amostra, faço a média daquela amostra, e essa média da amostra será a estimativa da média daquela população como um todo, né? A gente também pode utilizar isso no intervalo de confiança, né, para a média. E o que vai estar indicando para nós, né, o intervalo de confiança para a média? Ela vai indicar para nós a precisão dessa estimativa. O quanto eu estou sendo preciso, quanto que eu tenho de precisão, né, de certeza que essa minha amostra irá representar, então, né, a minha população. Então, é para isso que a gente pode utilizar também a média, tá bom? E é isso que a gente vai ver agora. Esse exercício aqui eu vou deixar para vocês treinarem em casa e a gente corrige na semana que vem. A única coisa que eu quero que vocês anotem é o seguinte, prestem bem atenção, porque senão vocês vão fazer errado, tá? Tá vendo aqui, ó, que para, né, esse experimento foram selecionados ao acaso 4.000 membros saudáveis, tá? Só que desses 4.000 membros aqui, que foram, né, selecionados para responder ao questionário, somente 3.066 pessoas responderam, tá bom? Então, qual será o seu N? Qual será o seu N? Você vai usar esse daqui ou vai usar esse daqui? Vai utilizar os 3.066, tá? Então, você vai pegar este daqui como seu N, tá bom? Então, este aqui vai ser o seu N, e não os 4.000. Porque você selecionou 4.000, só que desses 4.000, quase 1.000 pessoas ali não responderam, e isso é comum acontecer, tá? O que você pode fazer, porque assim, existe um cálculo para você fazer para calcular a sua amostra, o quanto de pessoas que você tem que entrevistar. Você calculou, deu esse valor aqui, né? Porém, na vida real, talvez a gente não consiga entrevistar os 4.000. Você consiga entrevistar aí 3.000 pessoas, né? Então, você vai fazer o máximo para chegar nesses 4.000. Se você não conseguir, vai utilizar, então, o número de pessoas que respondeu o questionário, que nesse caso aqui é 3.066, tá? Então, para vocês resolverem esse exercício aqui, utilizem o N de 3.066, senão vocês iriam pegar lá os 4.000 e ia dar errado, ok? Então, isso aqui vocês façam em casa e na semana que vem a gente vai corrigir, tá bom? E como eu estava falando anteriormente, para a gente poder fechar isso aqui, a gente pode utilizar também, né, fazer o cálculo do intervalo de confiança quando o meu parâmetro é a média, né? Então, a média da população. Então, não tem problema, sem nenhum problema, posso utilizar. Só que daí eu vou utilizar outros dados e não mais a proporção, porque a proporção foi o que a gente viu até agora.
que era o intervalo de confiança para a proporção, ou seja, para a probabilidade, que é quando tem a porcentagem. Mas aqui a gente não vai trabalhar mais com porcentagem. Aqui a gente está trabalhando com média, tá? E para a gente poder fazer o intervalo com média, eu tenho que levar em consideração duas coisas. Eu tenho que levar em consideração o erro padrão da média, tá? E, é claro, para chegar até o intervalo de confiança, tá? Como que eu faço isso? Utilizando o desvio padrão. Vocês viram que no exercício anterior, eu não falei nada de desvio padrão, né? Então, o desvio padrão a gente vai utilizar aqui para a média, tá bom? Então, o que é essa fórmula aqui, ó, para a gente poder calcular o erro? Ó, eu tenho que calcular esse erro aqui para eu poder, então, calcular o meu intervalo de confiança. O que essa fórmula está dizendo aqui para mim, tá? Isso aqui está dizendo para mim, está indicando o meu erro, né? Isso aqui significa erro padrão da média, tá? Está significando aqui o erro. Esse S aqui, ele está indicando para mim o desvio padrão, que nos exercícios anteriores, ele estava representado pelaquela letrinha sigma, tá? É o mesmo desvio padrão. Só que aqui, como a gente está falando de média, né, e desvio padrão para a população, então a gente acaba utilizando o S, tá bom? Para que mudar? É bem isso. É para confundir a nossa cabeça, Lu. É para confundir a nossa cabeça, Lu. Tá bom? Mas é o desvio padrão, tá? Ele é dado no exercício, então não vai ter confusão, ok? Dividido pela raiz quadrada do nosso N, que é a nossa amostra. O N continua sendo a nossa amostra. Tá? Então, antes da gente calcular o intervalo de confiança, né, para a média, o que a gente faz? Primeiro, a gente determina qual que é o erro padrão da média, porque a gente tem que trabalhar em cima do erro, né? Porque a gente viu que antes lá tinha o erro né, a margem de erro, e agora aqui a gente tem o erro do padrão da média. Então, a gente sempre vai ter que considerar esse erro. Então, aqui, na média, a gente começa pelo erro. Então, lá eu vou calcular primeiro esse erro padrão da média, utilizando o meu desvio padrão, né, dividido, então, pela raiz quadrada da minha amostra, tá? Então, beleza. Consegui aqui, né, achar, então, o meu erro, agora eu consigo, então, calcular aí o meu intervalo de confiança, tá bom? Isso aqui é a formulazinha do meu intervalo de confiança, tá? É isso aqui, ó, tá? É a formulazinha do meu intervalo de confiança. O Mi, alguém lembra o que é? Se você não souber o que é o Mi, eu dou puxada de orelha em você. É a média. Exatamente. Então, você tem aqui a média, né? Mais ou menos, voltou aqui 1,96. Por quê? Porque a gente já viu que esse 1,96, ele corresponde a 95% de nível de confiança. A gente vai começar, normal, vai continuar trabalhando com 95% de confiança, tá? E aqui o erro padrão da média, ó, que foi o que a gente calculou aqui anteriormente. Multiplica e você vai ter depois ali o intervalo, tá? Então, eu acho bem mais simples do que o outro, né? Porque aqui você só divide ali, né, o desvio padrão pela raiz quadrada da sua amostra e depois, então, é só verificar o intervalo. Então, eu acho bem mais simples, bem mais rápido do que o da proporção, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais fácil o entendimento, tá? Eu acho mais simples, mas vamos lá. Então, ó, a média da pressão sanguínea sistólica de 100 alunos, então, quer dizer, nosso N aqui é igual a 100, já vou colocar ali, tá? A média da pressão sanguínea sistólica de 100 alunos foi 120,3. Então, aqui, olha, a nossa média já é 120,3 milímetros de mercúrio. Com desvio padrão, então, aqui o nosso S, né? Já tem ali o nosso S. É igual, então... Oi, lá no N igual a 100. Eita, nós!
Ô, Andréia, o meu cérebro não está acompanhando, filha. Eu imagino vocês, né? Pois O é, meu a gente cérebro não está está atento. acompanhando. Imagino de vocês, coitadito, meus alunos, os neurônios. A professora Lívia falou que vocês ficam tudo imprestável para aula de neuro depois, por causa aqui da estatística. Tadinha da prof. Então, aqui, ó, o nosso desvio padrão é de 14, ó, 14 milímetros de mercúrio, tá? Não vou colocar o zero, não vou colocar o zero ali do 14, tá? Mas é 14, agora eu já fiz certinho ali, tá bom? Qual que é o erro padrão da média? Então, primeiro a gente vai calcular, né, o erro da média e depois, então, o intervalo de confiança, tá bom? Então, primeiro erro, como que a gente calcula o erro? Então, aqui, ó, o erro padrão da média é igual, né? O nosso desvio padrão dividido, então, pela raiz quadrada da nossa amostra. Então, faz primeiro esse aqui e depois a gente calcula, então, o nosso intervalo da média, nosso intervalo de confiança. Então, que é mi mais ou menos 1,96, né? Vezes, né? Que você vai multiplicar ali o nosso erro padrão da média. Então, façam aí e a gente vai verificar os resultados, tá? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar igual. Ups, já quero terminar a aula, gente. Isso, 1,4, Mari, isso mesmo, tá? Então, aqui, ó, o nosso erro padrão da média vai ser igual, então, o 14 dividido por 100. Então, o nosso erro padrão da média vai ser igual a 1,4. Beleza, certinho. Aqui, a nossa média, né? A nossa média é 120,3 mais ou menos 1,96 vezes 1,4. 120,3 mais ou menos, multiplica esses dois aqui, você vai ter, então, o valor que a gente vai utilizar para fazer o intervalo de confiança. Quanto que deu ali? 1,96 vezes 1,4. O meu eu coloquei 2,73. Vamos ver ali, deixa eu só ver se eu poderia ter arredondado de forma errada, né? Pode ser. Tá certo. 0,0 não, né, Isa? 2 pontos. Sim. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu fiz errado aqui o meu. Peraí. Não, peraí, acho que eu fiz errado aqui o meu. Aqui dá 0,14, né? É isso? Porque aqui o meu desvio padrão
Ah, eu acho que é porque aqui eu não... Perdão. Aqui eu não tirei a raiz quadrada, né? Eu esqueci da raiz quadrada, só um pouquinho aqui. Deixa eu refazer para ver se deu certo. Eu fiz direto e acabei esquecendo da raiz quadrada, gente. Eu sempre esqueço da raiz quadrada, tá? Deixa eu só consertar aqui. Tá bom? Então, não sei, eu esqueci da raiz quadrada. Eu não sei vocês ali, mas vamos fazer novamente, tá bom? Então, Prof, aqui. esse Mi é a média da população? Não, é a média, né? Aqui, ó, esse Mi, ele tá falando que é a média aqui do experimento, né? Ó, dos 100 alunos, né? É, da população inteira, não foi? Ó, a média da pressão sanguínea sistólica de 100 alunos foi 120, é da sua amostra, né? Tá, ok, obrigada. Né? Aqui, ó, 100 alunos, a média foi 120, tá? Agora tá certo, tá? Só eu esqueci de colocar, eu coloquei o resultado ali direto e eu não coloquei como é que eu vou dizer assim, a raiz quadrada, tá? Mas não altera aqui o valor final aqui, tá? Aqui eu não coloquei a raiz quadrada. Eu fiz direto e não demonstrei para vocês. Beleza? Então é 1,4 mesmo, tá? Não sei, a Rosângela colocou 0,14, porque daí dividiu direto por 100, né, Rô? Por isso que deu esse valor, né? Uhum, então tá. Mas aqui na multiplicação não vai alterar, né? Porque eu utilizei o valor correto. Só não coloquei a raiz ali demonstrando para vocês. Aí vai fazer aqui o intervalo, né? Eu vou fazer aqui porque não tem um espacinho ali. Faz o intervalo normal. 120 menos 2,744 e 120,3 mais 2,744. Faz aqui um intervalo. Aí, beleza, você vai ter, né, um intervalo em que a média, né, dessa amostra aqui está representando, ou seja, está estimando, né, a população com esse nível de confiança de 95%, né? Então, aqui vai dar 120,3 menos, né, 2,744. Aqui ele vai dar 117,55 ou 56, você arredonda ali, né, milímetros de Hg, né? E ali vai dar 120,3 mais 2,744, que vai dar então o limite superior, que é 123,04. Então, o nosso intervalo de confiança aqui vai ficar entre 117,56 a 123,04. Tá bom? E é assim que a gente faz o intervalo da média, né? Do intervalo de confiança da média, tá? Bem, bem simplesinho. Se quiser calcular ali aquela margem de erro, é só diminuir, né? Um limite superior do inferior, mas aqui já resolve, então, o problema. Tá bom? Então, está dizendo para nós que em 95% de nível de confiança, né? Ou 95% de confiança, de que a média da pressão sistólica, né? Pressão sanguínea sistólica dos alunos está entre 117,56 a 123,04. Tá bom? Anotaram?
Daí, enquanto vocês fazem, né, um outro exemplo, eu vou fazer, então, daí a chamada. Posso passar para o próximo? Eu vou fazer a chamada. Beleza. Ai, esses mosquitinhos estão me enchendo o saco. Então, aqui, olha. Segue o mesmo esquema. Então, vamos ver. É proporção ou é média? A gente já está vendo aqui que ele está falando de média, ó. Aqui média, né? Então, aqui média. Então, a gente vai utilizar o mesmo esquema anterior, tá bom? Então, você vai ter aqui o seu erro padrão da média. E aqui você vai ter a sua média. Então, só jogar na forma. Façam aí enquanto eu vou fazendo aqui a chamada. A Alana. A Alana não está com a gente hoje. Andréia. Presente, prof. A Brenda. Tá ali. A Carolina. O Douglas. A Fabiana. A Fabiana. Cadê a Fábio? A Fran. Ai, Fran. A Ellen. O Júlio. Esse Júlio. Larissa. O Lucas. Lucas. Lucas só tá espírito dele aí, né, Lucas? Cadê você? A Manuela. Manu. Manuela. A Luciana. Maria Gabi. A Mariana. Rafaela. Rosângela. E o Ian. Beleza. Enquanto vocês vão resolvendo aí, eu vou passar aqui o conteúdo da nossa prova, tá? Opa!
Então é isso, gente. Aqui está o conteúdo da nossa prova. Aí, semana que vem, a gente vai ter ainda uma aulinha antes da prova, né? Eu ainda tenho conteúdo, mas eu vou tentar gravar para vocês esse conteúdo e eu deixo disponível para vocês verem, tá bom? Depois, quando vocês tiverem um tempo. Mas se vocês quiserem tirar dúvidas, né? Não sei, quiserem fazer aí uma revisão, verificar, refazer os exercícios anteriores, aí fica a critério de vocês, tá? Vou fazer revisão em sala daí, né? Em aula, tá, Andréia? Junto com vocês. Se vocês tiverem uma dúvida, pegar os exercícios anteriores, né? Porque a gente fez bastante exercício, né? Então não tem por que fazer mais. A gente fez muito exercício. E vai ser baseado nesses exercícios mesmo, né? Não vai ter muito por onde fugir, não. A gente fez muito, né, Fran? Então, não precisa de mais exercício, né, Fran? Já chega. Então, vamos terminar esse daqui. Então, Fran, não posso, né? É horário da aula, eu tenho que fazer uma prova que é compatível com o horário da aula. Eu não posso fazer mais. Não é permitido, né? Se fosse por mim, mas não pode, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então. A pressão sanguínea sistólica é medida em 100 militares, né? Então, aqui quer dizer que o nosso N é igual a 100, tá? É igual, então, a... Então, a minha média é igual a 125, 125, né? Não tem vírgula. 125 milímetros de mercúrio. 125 milímetros de mercúrio, tá? E o desvio padrão é 9 milímetros. Então, a gente tem aqui o desvio padrão é igual a 9 milímetros de mercúrio. Pois é. Eu fiquei bem assustada também. 250 e poucos, né? 258, se não me engano. Mas seguimos fazendo a nossa parte, né, gente? Seguimos fazendo a nossa parte. Eu faço a minha, pelo menos. Então, nosso erro padrão da média é 0,9, tá? Então, beleza. Agora aqui, então, é só substituir, né? Então, aqui vai dar 125, mais ou menos, vezes 0,9. Então, 125 mais ou menos 96 vezes 0,9. Aqui o meu deu 1,764, né? A partir daqui a gente faz, então, o nosso intervalo. Vou colocar aqui intervalo de confiança. Então, você vai ter o intervalo menor, que é o 125 menos 1,764, e o intervalo superior, que é 125, mais 1,764. Né? Então, 125 menos 1,764. Aqui deu 123,23, né? E aqui vai dar 126,67. Então, tá aí o intervalo. Aí vocês podem escrever daquela forma que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Colocando aqui o colchete. Então, o que isso
está nos dizendo, né? Que, né, no intervalo, então, de 95% de confiança, de que a média dos militares, né, a média da pressão sistólica dos militares está entre esse intervalo aqui, 123,23 até 126,76. Beleza? Deixa eu ver se eu deixei um outro aqui, eu deixo para vocês fazerem em casa. Quer dizer, vocês estão em casa, né? Aí depois vocês façam, então, esse daqui como tarefa, né? Então, eu vou deixar esse daqui como tarefa, tá? Então, eu vou anotar aqui, ó, tarefa. Vou deixar esse aqui como tarefa e este daqui. Tarefa para casa. Vão fazer sozinhos. Beleza? Então, fica a tarefinha para casa. Daí, semana que vem a gente corrige, aí já faz a revisão dessa parte, né? E os outros exercícios a gente pega aí os que vocês tiveram mais dúvida ou que tem dúvida. Já tragam as dúvidas, né, para quarta-feira, para que daí na quinta-feira vocês façam a prova bem tranquilo. Combinados? Então tá. Ok. Gente, bom final de semana para vocês. Se cuidem, tá? Não vão sair aí final de semana fazendo bagunça. Fiquem em casa bonitinho. Tá bom? Até mais então, gente. Vão recuperar os neurônios para a aula da Lívia, coitada. Eu deixo vocês sem neurônio para ela. Ai, tadinha. Já queimaram todos os neurônios já. Beleza? Então tá, bom final de semana para vocês. Até na aula que vem. Beijão.